Diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colhe gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana a nossa convidada veio para conversar sobre um assunto que sempre é um assunto que traz muito alvoroço, né, Lara? Falar sobre reforma, falar sobre tributação, sempre é um tema que, além de muitas dúvidas, gera aí aquele alvoroço, e principalmente quando a gente está começando o ano, né? E sempre tem mudanças e muita coisa acontecendo. E para conversar sobre esse assunto hoje aqui com a gente, a doutora Daniele. Doutora Daniele, aqui como de praxe, os nossos convidados se apresentam. Então, por favor, se apresente, conte pra gente quem é a doutora Daniele, o que que ela faz, aonde que ela atua, onde é que ela mora, que a gente quer saber tudo. E muito bem-vinda. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, tendo esse bate-papo com vocês, né? A doutora Daniele é do Goiás, né? Atuo já desde antes de me formar na faculdade, desde 2016, com aspectos que envolvem planejamento sucessório, planejamento tributário, em especial, né, estrutura ali societária do produtor rural e principalmente com famílias, né? Porque é muito difícil desassociar ali o agronegócio da família empresária. A minha atuação ela é muito forte no estado de Goiás, no oeste da Bahia, tem alguns clientes também em Balsas, e ali na região do Mato Piba como um todo. Eu não vou te dizer que a minha atuação é centralizada, eu atuo no Brasil inteiro, então tem hora que o cliente me liga, Dani, vem aqui, eu saio daqui, vou lá para o Piauí, eu saio daqui, vou lá para o oeste da Bahia, né? A Daniela é casada, né? Sou casada, não tenho filhos ainda, espero ter, e tenho aí essa paixão por levar conhecimento e estruturação e sempre levar o melhor aí para o produtor, dentro da realidade que a gente tem hoje quando se fala de reforma tributária, né? As coisas estão bem ali, como diz o outro, estão virando um funil, né? Estão afunilando ali, e quem não tiver organizado e quem não se organizar, infelizmente, não vai passar nessa peneira aí da Receita Federal. Olha, doutora, e qual seria, assim, hoje, o que vai mais impactar? Tipo assim, o que você diria para nós, assim, um checklist, o que mudaria hoje no que o produtor já está acostumado, o agricultor já está acostumado? Então, a realidade hoje que a gente tem é que o produtor ele vai passar a pagar o imposto que ele não pagava, né? Para ele não estava ali na carteira. Quando a gente fala de reforma, a gente tem o quê? A gente tem a constituição de 2 novos impostos, certo? Que substituem impostos existentes. Então, a gente tem ali a constituição do CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, né, que são as contribuições sociais, dentro do âmbito federal, e a gente tem o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS no âmbito municipal e estadual. O produtor, pessoa física, e até pessoas jurídicas em determinados nichos, ele não paga PIS e COFINS, né? Ele em sua maioria, é um tributo que ele é isento ou suspenso por natureza. A partir da reforma tributária, todo produtor que fatura acima de 3.600.000, ele vai passar a contribuir com o CBS, que nada mais é que o PIS e a COFINS, né? Então, são impostos que antes ele não paga, que ele vai passar a pagar, que vai onerar aí mais de 8% em cima da carga tributária que ele já paga hoje. Então, Desculpa, doutora, pode só complementando dentro dessa sua fala. Quando a gente fala dos 3.600.000,
seria o faturamento com base no faturamento do ano anterior ou do que ele faturar dentro de agora de 2026? Assim, qual que é a linha de corte ou qual que é o parâmetro, então, para esse valor passar a ser tributado? Porque aí, um exemplo, vamos dizer que 2025 eu ainda não tenha alcançado os 3.600, mas talvez aí vai lá, janeiro eu operei, fevereiro, março, abril. Quando eu chegar lá em junho, vamos dizer que eu ultrapasse esses 3.600. Então, quando eu ultrapassar, eu passo a pagar? Ou como que é essa verificação? Perfeita pergunta. A legislação aprovada da reforma tributária, ela traz o seguinte: todo mundo que já faturou em 2025 acima de 3.600.000, automaticamente já passa a ser contribuinte de IBS e CBS, certo? Esse faturamento, ele é um faturamento proporcional aos meses do ano. Ou seja, se este ano, vamos imaginar que eu cheguei lá em julho, eu estou com 3 milhões, ok? Ainda não sou contribuinte de IBS e CBS se eu não faturei acima disso no ano de 2025. Vamos imaginar que eu chego ali em novembro, eu estou com 3.600.000. Opa, quer dizer que se eu vender mais alguma coisa em dezembro e ultrapassar esse limite de 3.600.000, eu vou ser contribuinte de IBS e CBS? Não necessariamente. O que a lei me diz? Que se eu ultrapassar mais de 20% do limite dentro do ano, ou seja, se eu faturar acima de 4.320.000, ainda dentro deste ano eu passo a ser contribuinte de IBS e CBS. Se eu faturar menos de 20% desse limite, aí eu vou jogar para o próximo ano ser contribuinte de IBS e CBS. Então, o IBS e a CBS, ele desenquadra no período, certo? Então, se eu faturar acima de 3.600.000 dentro do ano fiscal, ultrapassando os 20%, né, ultrapassando 4.320.000, dentro do mesmo ano eu vou passar a contribuir IBS e CBS, contando 2 meses seguintes ao mês que eu estourei o faturamento. Então, se eu estourei o faturamento em julho, por exemplo, julho, agosto, setembro, a partir de outubro eu passo a contribuir IBS e CBS. Se eu estourei esse faturamento em dezembro, por exemplo, aí no próximo exercício fiscal eu passo a ser contribuinte de IBS e CBS. E o contrário também. Se eu quiser optar por ser contribuinte de IBS e CBS, eu posso fazer isso no decorrer do ano fiscal. Só que se eu fizer essa opção, no próximo ano eu ainda vou ter que continuar como contribuinte. Eu também não posso me desoptar em ser contribuinte de IBS e CBS se eu fizer a opção. Nossa, tem que ficar prestando atenção, hein? É um controle agora, quer dizer, o controle já existia, mas não tão rígido, né? Sim, um ponto que os contadores aí, que eu sempre escutei de muito contador, é o seguinte: a Receita Federal não precisa nem criar novos tributos, ela só precisa fiscalizar de forma eficiente os que já existem. Só que o que a gente tem agora? A partir da reforma tributária, a gente vai ter uma fiscalização extremamente no pé. Aquele produtor que tem disponibilidade fiscal, aquele produtor que às vezes vai lá e compra uma nota para servir de despesa da atividade para não pagar imposto, aquele produtor que está declarando uma parceria que não é parceria, arrendamento. Então, esse produtor ele está com um alto nível de possibilidade de cair numa fiscalização automática da Receita Federal. Recente, conversando com um auditor da Receita, o que ele me disse? Ele me disse o seguinte: Dani, a Receita Federal agora, ela está trabalhando para ela não precisar da mão de obra humana para fiscalizar, porque ela não tem essa mão de obra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar critérios claros dentro do imposto de renda e dentro do recolhimento do IBS e da CBS, e se esses critérios não forem cumpridos, a própria inteligência artificial vai notificar, tá, o produtor para que ele pague esse imposto ou apresente, né, ali a sua defesa administrativa. E o que a gente tem hoje de movimentos da Receita Federal para que isso aconteça? Primeiro ponto, CNPJ. Todo produtor que é contribuinte de IBS e CBS faturando acima de 3.600.000, ele vai ter que ter uma inscrição do CNPJ obrigatória, válida a partir de 2026, certo? Essa inscrição CNPJ, ela vai servir para fiscalizar com mais afinco. Por quê? Porque tem muito produtor por aí que declara que explora ali numa atividade de 200 hectares, mas fatura 30 milhões. Então tá, produtor, de onde é que está saindo esse excesso de faturamento? Qual que é o teu segredo? Vamos tentar descobrir. A Receita Federal vai chamar esse cara. Um outro ponto importante, hoje a gente tem o domicílio
tributário que a Receita Federal criou, que todo mundo que é contribuinte de IBS e CBS tem que fazer o cadastro no domicílio tributário eletrônico. Para quê? Porque eu não vou mais chegar a cartinha no meu escritório, na minha casa da Receita Federal, eu vou ser intimado eletronicamente. Então, a mão de obra agora da Receita Federal, ela vai ser muito mais no sentido de analisar processos administrativos do que vir fazer auto de infração. Quando você fala da criação do CNPJ, por exemplo, essa criação ela é automática por conta dessas mudanças ou esse produtor ele precisa necessariamente procurar o seu contador e fazer essa inscrição de CNPJ? Eu ouvi alguma coisa sobre a questão de que é diferente da criação de uma empresa, que não tem aquela o contrato social como um CNPJ de uma empresa tradicional, mas esclarece para a gente como é que vai funcionar essa criação desse CNPJ. CNPJ, ele vai ser um cadastro que o profissional ou o próprio produtor vai entrar dentro do site que a gente chama de MIT lá da Receita Federal e ele vai fazer o cadastro lá dentro, tá? Ele não é automático. Ele vem muito com a intenção de substituir a inscrição estadual. Então, sempre que você vai fazer vai comprar um produto, né, vai vender ali a sua soja, vai vender o gado, você faz o quê? Emite nota com a sua inscrição estadual. A partir desse momento, você vai passar a emitir nota e no lugar de informar a inscrição estadual, você vai informar a inscrição CNPJ. Não necessariamente porque você tem essa inscrição CNPJ, você tem uma empresa. São institutos, embora o mesmo, diferentes, assim. São cadastros diferentes com o mesmo número. A gente vai passar a atuar no Brasil inteiro, como já é hoje no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje ele tem ali a inscrição CNPJ também para o produtor rural. Então, veio isso de exemplo ali que a Receita Federal viu que estava funcionando para o Estado de São Paulo para aplicar hoje no Brasil inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma empresa, mas ele vai vir para substituir a inscrição estadual e ele vai vir também para ajudar a Receita Federal a fiscalizar com mais facilidade aí o produtor nas questões de compra e venda. Então, mas aí, desculpa, Laura, mas aí nesse caso, então, por exemplo, vamos falar assim, vamos colocar como uma linha de corte, até hoje, quando o produtor rural chegava numa casa de produtos agrícolas ou de peças, enfim, ele informava o CPF e a inscrição estadual para uma questão de nota, né, para colocar lá como suas despesas. Agora, isso muda então e ele deixa de informar como CPF e aí ele tem agora um CNPJ e aí esse CNPJ, vamos dizer que a razão social dele ainda é o nome dele, mas agora realmente com a numeração de um sequencial de CNPJ? Exatamente. Aí quando ele vai informar o quê? O CPF e o CNPJ. Quando ele informava o CPF e a inscrição estadual, ele vai passar a informar o CPF e o CNPJ. Esse CNPJ agora ele vai ser alfanumérico, então ele não vai ter mais só números, ele vai ser composto de números e letras. Essa atualização ela já veio em sites, né, ali nos sistemas da Receita Federal desde dezembro do ano passado. Por quê? Até dezembro do ano passado, a gente conseguia abrir uma empresa e o CNPJ saía automático. A partir de, salvo engano, ali 23 de dezembro do ano passado, não. Eu faço o registro na junta comercial, depois eu vou lá no MIT da Receita Federal e faço a solicitação desse CNPJ da empresa, e aí eu já preciso informar qual que é o regime tributário dessa empresa, se ela é um simples nacional, se ela é um lucro presumido ou se ela é um lucro real. Então, esse controle dessa plataforma para as empresas veio em dezembro do ano passado, e ele também vai ser utilizado aí para as inscrições estaduais, para as inscrições do CNPJ do produtor rural. Doutora Daniele, e como é que fica a questão, assim, vou fazer uma pergunta de repente até meia bobinha, mas e os sócios? Porque para fazer compra, né, tem a esposa, cada um vai ter um CNPJ? Tá, vamos lá. Primeiro, não existe pergunta boba, né? Então, tem dúvida, tem que perguntar mesmo. Essa questão dos sócios, só para eu conseguir te responder certinho, está me dizendo em nível de empresa ou ainda em pessoa física? Ainda como produtor rural, né? Porque quando ele vai, por exemplo, vai para banco, a esposa assina. Se tem sócios, se tem irmãos, 15, 20 sócios na propriedade. Perfeito. Continua da mesma forma. Se o banco, vamos lá,
eu vou precisar tirar um custeio, Sim, certo? sim. O banco ele vai pedir todos os documentos que ele já pede hoje Sim. normalmente, todas as assinaturas que ele pede hoje normalmente. A única coisa que vai mudar é que no lugar de eu ter uma inscrição estadual de produtor, eu vou ter um CNPJ de produtor. Todo mundo, então, vai ter que ter um. Não necessariamente eu vou ter que ter um CNPJ para quem está tomando crédito, né? O CNPJ de produtor para quem está tomando crédito. Agora, para quem não está tomando crédito e for condômino na propriedade, Sim. e aí eu estou falando de propriedade, não de negócio, Sim. aí sim, o condômino ele tem que assinar, dar o aval dele, porque a legislação manda, né? Aham. Mas se for só o produtor único dono, Sim, aí eu vou sim. precisar só dar o outorga uxória ali, que é da esposa, a depender do regime de casamento. Aham. Não, porque a gente pergunta assim, porque nós sabemos que tem muitas propriedades rurais que têm sócios, né? É mais de uma pessoa que assina, é mais de uma pessoa, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque quando você começou a resposta para a Ediana, você disse que não precisaria montar uma empresa. Aí eu queria saber essa questão de sócios que tem, né? Como aqui a gente tem muito, né, Ediana? Vários irmãos são proprietários e muitas vezes Que na verdade é no sentido de que operam os dois CPFs, né? Exatamente, exatamente. Às vezes até por uma questão de facilitar na organização e na tributação Isso. também, né? Para não ultrapassar o percentual, então os dois já trabalham juntos, então é uma forma aí de sociedade, só que é uma sociedade, vamos dizer que independente do ponto de vista de cada um operando um CPF, né? Aham. Aí o que a gente tem que entender, né? Quando eu tô falando de uma sociedade ali, pessoa física, aí eu preciso. É muito comum a gente topar no Brasil inteiro falar assim: a terra é de nós dois, mas tá só no nome do fulano. Sim. A terra é de todo mundo, tem 2 matrículas no meu nome, 3 no nome do ciclano, 1 no nome do fulano. Uhum. Pro banco, eu não vou precisar pegar a assinatura de todo mundo, eu vou precisar pegar a assinatura de quem tá lá na certidão de matrícula do imóvel Uhum. como proprietário. Aquele que não tá, ele não vai ter que assinar, mas também ele não tem segurança jurídica de que o irmão não vai dar a terra em garantia para um negócio próprio, por exemplo. Sim. Então, são aspectos que cada vez mais o produtor precisa se profissionalizar, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, bem, bem prático que aconteceu comigo com um cliente, né? Operavam 100% na pessoa física, ele e o irmão. Tá? Tinha uma fazenda, uma matrícula no nome dele e a matrícula maior no nome do irmão. Eu acho que vai dar um ruído aí agora. Tranquilo? Tranquilo. O que acontece? O irmão começou a dar em garantia a matrícula que estava no nome dele sem o outro saber para o negócio particular da esposa. Dani, mas a terra também era minha. Como é que eu vou falar para o banco? O banco pediu os documentos dele, a certidão de matrícula estava no nome do seu irmão como único proprietário. Ele assinou para o banco, tá tudo ok. Agora, para tu recuperar isso do teu irmão, a gente vai ter que entrar com uma ação judicial extremamente específica, que não é do dia para a noite. Então, quando ele foi ver, o banco já estava em ação de execução, porque ele não tinha pago a dívida no nome da esposa. Então, são coisas que a gente precisa começar a se organizar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se isso está dentro de um CNPJ, por exemplo, o contrato social da empresa vai prever quem é que pode entrar dentro dessa empresa, de que forma essas pessoas entram, Sim. quem administra essa empresa, de que forma essa pessoa administra. Eu posso assinar ali a hipoteca do banco sozinho, eu vou precisar da assinatura conjunta do meu irmão. Posso vender a área sozinho, eu vou precisar da assinatura conjunta do meu irmão. Se falta um administrador, se falta um dos irmãos, vai vir todos os filhos dar palpite aqui, ou eu vou ter que eleger um administrador prévio, para que se faltar esse administrador, já tem alguém sucedendo essa administração, representando aquele outro núcleo familiar? Se alguém quer sair dessa sociedade, de que forma essas pessoas saem sem prejudicar ali o caixa financeiro do meu negócio? Em quanto tempo essas pessoas saem? Como a sociedade paga isso? Deu problema? Eu vou para onde? Eu vou ter que sentar na mesa e conversar, ou eu vou ter que ir para o judiciário direto para que um juiz decida aqui como é que a gente vai resolver? Então, são aspectos que hoje não dá mais, dado o movimento que o produtor rural tem, continuar em um nível de desorganização que a gente vê hoje. E aí, no caso, dentro dessas mudanças todas, porque assim, a gente vinha aí de um movimento que a gente via muito forte na questão das constituições de holding como como sendo a solução, né? Parecia ser a alternativa, a melhor alternativa para aquele momento. Com essas mudanças que a gente está tendo de tributação,
e igual você está mencionando, que é super importante, que é a questão da organização, da estruturação, pensando realmente na continuidade do negócio. A holding ainda é realmente uma excelente opção, ou a gente tem aí agora outras opções também como alternativas, pensando aí nessa continuidade de negócio? Perfeita pergunta. A holding, de fato, ela perdeu eficiência tributária. Isso não dá para negar. Só que todo lugar perdeu eficiência tributária. A pessoa física perdeu, a holding perdeu, seja ela agropecuária, seja ela imobiliária, todos os ramos perderam eficiência tributária. Por quê? Porque a gente passou a pagar o imposto que antes a gente não pagava, então a gente já elevou essa carga tributária, certo? Segundo, vamos lá. Tá, mas agora a gente vai pagar a distribuição, 10% de distribuição de lucros. Perfeito, só que a gente também vai pagar 10% lá na pessoa física se ultrapassar 50 mil reais. Então, os 10%, ele está nas duas pontas, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física. Quais são as alternativas que a gente tem hoje? Essas alternativas, Ediana, vai depender muito da análise dos números que eu fizer de cada produtor. Tem produtor que vai compensar continuar operando no CPF e no CNPJ. Tem produtor que daqui a pouco eu vou precisar transformar essa operação dele no CNPJ. Por quê? Porque a distribuição de lucros ela é tributada de pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Entre pessoas jurídicas eu ainda não tenho essa tributação. Então são aspectos de planejamento que eu preciso moldar de acordo com os números e movimentos de cada produtor. Só esse planejamento ele tem que ser feito agora da cadeia inteira. Porque o que antes muitos profissionais da área faziam? Vou fazer planejamento tributário do quê? Imposto de renda. Por quê? Porque é o maior número ali de imposto que o produtor paga. Só que hoje eu vou precisar de um planejamento tributário da cadeia inteira. Folha de pagamento, o que ele paga de ICMS hoje, para quem que ele vende. Por quê? Porque agora com a reforma tributária, além de pagar IBS e CBS, eu também vou ter créditos de IBS e CBS. Só que se eu compro um serviço, se eu compro um produto de uma empresa que não é contribuinte de IBS e CBS no regime regular, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aproveitamento de crédito muito menor. E aí, esse aproveitamento de crédito que eu vou ter vai compensar o preço que eu estou pagando nesse produto ou não? Então, são aspectos que a gente vai precisar trabalhar de toda a cadeia tributária do produtor, não mais só do imposto de renda. Nossa, você estava falando sobre isso, passou aqui assim, né? É um turbilhão de informação mesmo, viu, Dani? Você está trazendo aí tanta coisa que é bacana, porque eu acredito que assim, a gente acaba ficando perdido. Uma coisa que você mencionou aí que me chamou muita atenção. Você estava falando da questão tanto do CPF quanto do CNPJ e a questão dos dividendos em relação aos 50 mil, por exemplo. Se o sócio, por exemplo, essa pessoa física, né? Essa pessoa física, hoje ela tem um CNPJ, ela está operando os negócios dela lá. Mas ele é sócio de uma empresa, CNPJ, sociedade independente da agricultura. Outro negócio. Vamos dizer que ele tem vamos botar uma loja de pecuária, lá de venda de ração. Mas é um CNPJ, uma outra sociedade. Esses 50 mil que ele tem direito em relação à questão dos dividendos, ele tanto tem 50 mil de dividendos em relação a essa pessoa jurídica, por exemplo, que ele tem sociedade, e também tem direito a 50 mil em relação à empresa, à agricultura ali, à produção de grãos, ou seja, a criação de animais, enfim, especificamente do agro. Então, ele pode acumular esses 50-50, ou esse valor vai ser limitado a 50 mil ao CPF dele, independente da fonte? Perfeita pergunta. Se são empresas... eu estou falando só de distribuição de lucros, tá? Se são empresas diferentes, a lei me traz o quê? Que eu vou pagar 10% em cima do que exceder 50 mil de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Então, se eu estou recebendo 50 mil da minha agropecuária e estou recebendo mais 50 mil lá da minha loja de ração, são faturamentos diferentes. Ok. Tá? Então, eu não pago imposto. Mas, emendando a sua pergunta, que é extremamente interessante, Diana, eu vou falar o seguinte. Os 3 milhões e 600 hoje, para fins de desenquadramento de IBS e CBS, eu vou somar o faturamento da minha atividade rural pessoa física com o faturamento da minha holding agropecuária. Então, se eu tenho uma holding agropecuária aqui,
onde eu tenho atividades de plantio de soja, milho, sorgo, etc., e eu tenho também atividade rural pessoa física, para fins de desenquadramento, eu vou somar o faturamento dessa empresa com o faturamento da minha pessoa física, tá? Aí, o que a Receita Federal fez com a reforma? Ela deu um fechamento para quem queria fragmentar a receita. Ela aprendeu muito com a ideia do Simples Nacional, né? Que o que a galera faz muito com o Simples? Tá ali chegando os 4.800.000 para estourar o Simples Nacional, eu vou fragmentar em vários CNPJs para eu não estourar e continuar no Simples. Sim. Aí a Receita Federal falou, não, ó, isso não vai funcionar para o IBS e para a CBS. O produtor rural que tem agropecuária e que atua na pessoa física para fim de desenquadramento vai somar os dois faturamentos. Porque, afinal de contas, a finalidade é a mesma. Exatamente, arrecadar. Ele tá olhando a operação, que tipo de negócio que ele tá atuando, então, né? Isso, exatamente. A operação e o faturamento são os fatores, os dois pontos primordiais dessa reforma. E um dos pontos também, gente, que me chamou muita atenção, assim, que para mim vai ser um marco muito forte em nível de fiscalização, é que agora a gente vai ter as fiscalizações que a gente chama de fiscalizações em cascata. O que isso quer dizer? O auditor federal, ele vai fiscalizar o quê? O tributo federal, o imposto de renda, o PIS e a COFINS. O auditor estadual, ele vai fiscalizar o quê? O tributo estadual, o ICMS. O auditor municipal, o ISS. E eles não se conversavam. Só que agora, com a reforma tributária, se o auditor estadual está fiscalizando o IBS e ele vê que o produtor não recolheu o CBS, ele vai fazer o quê? Ele vai te notificar dos dois tributos. Entendeu? Então, ele vai comunicar ao auditor federal que ele está te notificando e o auditor federal vai continuar tomando conta da sua notificação e ele vai continuar tomando conta da sua notificação a nível estadual. Então, agora, os auditores vão ter uma cooperação entre si. Não vai ser mais uma fiscalização isolada como a gente tem hoje. E Dani, talvez uma coisa que também eu vejo assim que tem sido uma dúvida recorrente é que quando a gente fala do ISS, principalmente, né, no municipal, a gente praticamente nem ouvia falar. Nossa. Né? A gente não ouvia falar sobre isso. A gente ouvia falar do ICMS assim porque comprou um produto de outro estado. Né, se comprou de outro estado, quando entrar, e aí no caso aqui do Maranhão, por exemplo, que normalmente o ICMS é maior, tinha o DIFAL lá, tinha que pagar o diferencial do ICMS por conta da diferença de alíquota. Quando eu falo sobre isso, e aí agora a gente está dizendo que quando eu tiver o faturamento superior a 3.600, 3.600, eu vou ter tributação. Então, essa tributação, ela é dos dois, tanto do federal quanto desse estadual com o municipal, quer dizer, no final das contas eu tenho uma totalidade e uma divisão para os entes do estado, vamos dizer assim? Seria mais ou menos assim, independente, ou seja, antes o que o município não tinha interesse, agora ele tem interesse. Seria mais ou menos isso. Ou seja, agora ele realmente é parte interessada na fiscalização. Perfeito. E aí, qual que é o ponto crítico dessa questão? Para o CBS, quem vai tomar de conta ali da fiscalização, recolhimento e demais aspectos do CBS é a União. Então, é o tributo federal, a União vai tomar conta daquilo ali. Para o IBS, é o comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor é que vai ter competência para legislar e interpretar matérias a respeito do IBS. Então, é ele que vai definir qual que é o percentual de arrecadação que vai para o município, que vai para os estados, como é que vai ser a interpretação dessa legislação, como é que vai ser o preenchimento dessas notas fiscais. Então, é esse comitê gestor. Ponto positivo, eu vou tá centralizando toda a arrecadação e interpretação num comitê gestor, que tecnicamente, de acordo com a legislação, vai ser obrigado a ter um canal de comunicação com o contribuinte. Perfeito. Ponto negativo, a Cefaz agora ela não vai mais interpretar legislação acerca desses tributos, porque ela não tem mais competência. A competência agora passa a ser do comitê gestor. Vou dar um exemplo para vocês. Anteontem eu recebi uma matéria da Cefaz do estado de São Paulo, dizendo que não tem competência para interpretar as regras do IBF. E todo mundo, gente, mas como é que a Cefaz não tem? É ela que vai fazer a arrecadação ali do ICMS, é ela que faz o julgamento. Mas, de fato, gente, agora as Cefaz dos estados, elas não têm mais competência. A competência é do comitê gestor.
Muda até nesse aspecto, né? É muita mudança. Muda tudo. Ô, doutora Daniele, por que nessa preocupação, assim, por que você acha, né? Eu vou falar assim, porque eu também tenho essa dúvida. Por que o nosso setor está sendo mais impactado com essa mudança? Porque o nosso setor ele ganhou um tributo que antes ele não tinha. O nosso setor, o produtor rural pessoa física, ele não pagava PIS, COFINS e ISS. Sim. O pessoa jurídica ali, se eu estava vendendo a soja, eu também não pagava PIS, COFINS. Uhum. Agora eu vou ter um aumento de carga tributária significativo que antes eu não tinha. E muitas pessoas não estão se dando por conta disso. Uhum. O que é o aspecto principal que eu escutei esses dias de um cliente? Tá, mas eu sou agropecuarista, a carne tá na cesta básica, minha alíquota é zero, eu não pago, não vai me impactar. Calma lá, a carne está na cesta básica, o boi em pé não. Exato. Então, você que é produtor que vende o boi para o frigorífico, você é contribuinte de IBS e CBS. O frigorífico não, porque ele já vai vender a carne para o consumidor final. A mesma coisa do produtor de leite. Então, assim, são aspectos que o produtor ainda não está se dando por conta. Gente, são mais 8% ou mais do que isso que eu vou aumentar de carga tributária. Eu vou ter o Estado como meu sócio, isso é um fato. E aí, para mim, o que vai impactar maior é isso, ao final, né? Porque até então, o produtor ele não vai sentir tanto, porque como a gente vai ter aplicação de alíquotas progressivas ali até 2033, ele vai começar a sentir no bolso quando efetivar a reforma. Sim, essa era outra coisa, né? Eu ia brincar, falar assim, é um sócio que trabalha pouco e recebe muito. E esse prazo longo que deram, né? Porque é um prazo longo, assim... por exemplo, esse ano vai ser o ano de adaptações, né? Os impostos não vão vir com os valores que eles serão cobrados de verdade. Parece que foi isso que eu li, né? Que esse ano seria tipo um ano teste, vamos colocar dessa forma, para as pessoas se adaptarem, prestarem atenção, começarem a mudar. Nós sabemos que tem muitos produtores, doutora Daniela, você também sabe, você anda pelo interior, que ainda tá naquela coisa ainda do caderninho, que leva ainda pro contador tudo anotadinho, e o contador passa aquilo não estou dizendo que o contador faça isso. Eu estou falando que no decorrer da vida foi praticamente um Ctrl-C e Ctrl-V. Como foi o meu imposto ano passado, esse ano eu comprei 2 boizinhos, eu vou acrescentar 2 boizinhos. Então, assim... Vai mexer muito, além de tudo isso, vai ser muito complicado e trabalhoso, vai ser literalmente trabalhoso para que vocês, profissionais que lidam com tributos, poderem explicar. Você melhor do que qualquer pessoa conhece o público, né? Assim, os produtores que ficam, né? A gente sabe, eu sou goiana, a gente sabe que o pessoal mora mesmo na roça. Vai na cidade, quando precisa comprar uma roupa, precisa é um evento ir para a cidade. Então, um ano, a gente pensa assim, não, mas um ano é um prazo longo. A gente sabe que não é, né? Fevereiro já tá batendo na porta. Então, já tá aí entrando para 10 meses só para se adaptar com tudo isso. Não, e detalhe, né? Esse ano é um período de adaptação, mas não quer dizer que esse ano não tem nada para fazer. Sim, sim. Esse ano é um ano, primeiro, eu preciso informar já na minha nota fiscal o recolhimento de IBS e CBS, porque se eu não informar, eu vou ter que recolher. Essa é a obrigação que a Receita Federal nos deu para 2026. Então, todo mundo que é contribuinte de IBS e CBS, nas emissões de notas fiscais, precisam informar o recolhimento ali do IBS e da CBS, sob pena de recolher 1% do imposto já como multa por não cumprimento dessa obrigação acessória. Um outro ponto importante, 2026 é um período de adaptação para eu entender o que eu preciso fazer em 2027, o que eu preciso chegar em 2027 organizado, qual que vai ser a minha nova carga tributária de 2027, porque eu vou ter carga tributária nova em 2027 que eu não tinha em 2026. Né? Então, são aspectos que a gente precisa se adaptar e se organizar, aproveitar aí esse ano de 2026, porque se organizar com o carro andando é muito difícil. Sim. Então, se organizar com o carro parado, que vai ser agora que eu estou acostumando falar isso em 2026, em 2026 eu vou me organizar com o carro parado. Em 2020, se eu deixar para 2027, eu começo a me organizar com o carro andando, aí já é mais difícil. O bom é que já, né, falando com quem nos escuta, quem vai acompanhar o programa, que não perca uma palestra, não perca um curso, não perca nada que se refira à reforma tributária, porque
vai ser difícil as adaptações. E essas notas fiscais, elas já vão vir com essas alterações para que eu possa colocar? Já vai estar me dizendo a alíquota? Como é que vai ser isso? Eu vou ter que, aquela pessoa que ainda trabalha... Desculpa, Não tem problema. Não deixar você finalizar. Para esse ano é 1%, IBS e CBS acumulados 1%, tá? A nota fiscal, teoricamente, já é para ela vir com o campo de preenchimento ali do IBS e da CBS. Uhum. Então, se você abrir uma nota fiscal, no finalzinho dela ali tem os tributos que são recolhidos, né? Tem o ICMS, tem o PIS, tem a COFINS, e aí é para estar junto o IBS e a CBS como cumprimento disso. A Receita Federal, no ano passado, ela não é que ela descaracterizou, é que ela desobrigou alguns pontos de emissão dessa nota, porque até então estava muito complexo para o produtor preencher já nesse ano. Quando a gente fala dessas questões, eu acho que a grande dúvida a gente fala, às vezes, que a pessoa não vai ser tributada ainda se ela tem um faturamento até 3, mas na hora da nota ela precisa lançar. Se ela não for, se ela não for contribuinte, ela não é obrigada a lançar. Mas se ela for contribuinte, sim, as emissões de nota precisam já estar com o IBS e a CBS. Por quê? Porque se ela não lançar, a multa pelo não cumprimento é o pagamento do imposto, que hoje é 1%. Quando a gente fala sobre isso também, Dani, uma questão que me veio aqui também é a questão quando a gente fala do pequeno produtor. A gente vai ter uma diferenciação, porque aí, vamos lá, né? A gente está falando de 3 milhões e 600, na verdade também não é hoje uma grande propriedade que movimenta um valor desse, a gente, né, às vezes até para algumas pessoas pode soar como tipo, é um valor muito alto, mas isso é uma movimentação de uma propriedade média aí de abaixo de 500 hectares, né? Tá operando mais ou menos esse valor, então assim, mas a gente sabe que, claro, a gente tem aí pequenas propriedades, né? Talvez aí, não sei se é o caso de enquadrar como conhecido como agricultura familiar. Tem algum tratamento diferenciado para essas pessoas, ou a gente tem só essa classificação que é financeira, em termos de faturamento? Então, tratamento, eu vou te dizer que tratamento diferenciado em si não tem. A gente vai ter só a questão do faturamento. Esse faturamento de 3 milhões e 600, ele não é um faturamento fixo. Ele é atualizado, salvo engano, pelo IPCA, tá? Ali, todos os anos, a Receita Federal vai atualizar o teto do IBS e CBS. O que hoje a gente tem para o pequeno produtor? É o seguinte, se eu não sou contribuinte de IBS e CBS e vendo o meu produto para quem é contribuinte não iria apropriar do crédito dessa compra. Por quê? Porque eu não sou contribuinte de IBS e CBS no regime regular. Então, o que a Receita Federal tentou fazer para dar mais competitividade para essa galera que não é do regime regular? Olha, eu vou te dar um crédito presumido. Então, quem comprar de você não vai ficar totalmente sem crédito de IBS e CBS para bater lá na frente. Ele vai ter um crédito presumido, e esse crédito presumido ele vai ser de acordo com a proporção tributária que você que está vendendo paga. Então, para não perder competitividade entre quem não é contribuinte e quem é contribuinte, a gente tem a criação aí desse crédito presumido. E você acredita que vai ter algum impacto? Assim, você acredita que os nossos insumos eles vão gerar algum crédito? Por exemplo, que a gente usa. Com certeza. Tipo, sementes, fertilizantes. Sim. E esses créditos, eles podem ser compensados com IBS e CBS. Então, se você compra lá o insumo da revenda, essa compra de insumo vai te gerar o crédito de IBS e CBS, aonde você pode compensar com aquilo de IBS e CBS que você iria pagar, ou você pode solicitar a restituição desse imposto, caixa. Né? Então, para nós é importante acompanhar o para quem eu estou vendendo e o de quem eu estou comprando. Sim. Quando a gente fala sobre isso, vamos dizer que seja um ano que não foi um ano tão bom e tudo aquilo que o produtor comprou como insumos, eu vou usar um número só para a gente ilustrar aqui como exemplo. Vamos dizer que ele tenha comprado aí 1 milhão em insumos, defensivos agrícolas, fertilizantes, semente. Então, o operacional dele de despesa somou aí o equivalente a 1 milhão. Desse 1 milhão, todas as empresas emitiram essas notas correspondentes
fizeram um recolhimento de 1% lá do imposto, tudo certinho, bonitinho. Ele foi lá, colheu e comercializou 1 milhão. Então, o que ele comercializar, que aí entraria como receita, ele também, tecnicamente, a partir de 2026, ele já lança. Ele não lançaria, porque tecnicamente ele não estaria nos 3.600. Mas vamos dizer que ele fosse um contribuinte. Então, ele lançaria lá, que ele também é um contribuinte, também pagaria esse 1%. Então, no final, é como se eu tivesse uma compensação, o que foi pago lá na compra dos insumos e o que ele vai pagar agora aqui, ou pagaria, né, na venda, na comercialização desse grão também? Perfeito, é uma compensação, essa é a palavra. Eu vou fazer uma compensação tributária. Um dos pontos que essa reforma trouxe é que os impostos eles não são mais cumulativos. Então, o DIFAL de ICMS, por exemplo, ele é um imposto cumulativo de cadeia, né? Então, eu vou descontar lá o que a cadeia anterior pagou e vou pagar agora o que a minha cadeia vai exigir de pagamento. E o próximo, lá na frente, se eu estou vendendo uma matéria in natura ou para um produto final, por exemplo, vai pagar também uma parte de ICMS. Agora, os tributos, eles são não cumulativos. Então, a cadeia anterior, essa cadeia de agora, por exemplo, ela não paga mais o tributo da cadeia anterior. Entendeu? É uma alíquota fixa só. Então, eu posso compensar se eu tiver crédito de IBS e CBS, ou eu posso restituir. Essa é a visão, sim. Então, se lá o exemplo, lá em dezembro, eu comprei esses insumos e gerou uma determinada quantidade lá de imposto, né, que foi recolhido por essas empresas, e aí eu vou fazer essa verificação e essa compensação tão logo eu faça a venda, e isso independente de tempo também. Então, tem lá, é como se fica no histórico, então, daquele CNPJ agora, tudo aquilo que é crédito e tudo aquilo que é débito, e aí vai compensando. Perfeito. É isso aí. A gente precisa entender que o IBS e CBS é diferente de imposto de renda. Imposto de renda eu vou apurar, vou fazer a transmissão da declaração uma vez por ano. O IBS e CBS não. Até então ele vai ser um imposto mensal, tá? É importante, né? Porque, ou seja, ele tem que estar sempre alinhado e atualizado e sempre fazendo esse acompanhamento. Então, é realmente uma coisa mais detalhista mesmo, né? Tem que seguir isso, né? No passo a passo. Perfeito. É uma gestão interna que a Fazenda tem que fazer. E isso implicaria na outra pergunta que eu ia fazer. A gente, tecnicamente, então, aí passa a ter um aumento de custo operacional mesmo para os produtores, né? Ou seja, essa coisa de ter um controle mais efetivo, né? Mais rígido mesmo das operações, no caso. Perfeito, é isso daí. O produtor que hoje ele não tiver profissionais internos, tá? Seja no formato de um contador, seja no formato de uma consultoria, seja no formato de um profissional que está lá dentro da fazenda, um administrativo, para fazer essa gestão. Porque essa gestão, ela vai ser, na última linha ali, ela vai ser o que vai definir a sua margem de lucro. Porque hoje o aspecto tributário com a reforma, ela vai literalmente mexer na sua margem de lucro. Aí é o que a Receita vem falando, tá, mas a gente não criou tributo novo, a gente não aumentou a alíquota nova, porque o que a gente tem escutado muito o IBS e CBS vai corresponder exatamente ao PIS, COFINS que o contribuinte paga hoje. Tá, mas o produtor não paga IBS, não é contribuinte de PIS, COFINS, e ele é contribuinte de IBS e CBS. Então, para ele vai aumentar a operação. Aí, esses dias eu estava até brincando com um colega, será que Chicago sabe disso? Que a gente tem que avisar, né, para subir, porque senão... Sim. E em que momento a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio, né? Perfeito, é isso aí. Você acredita que algum insumo ou essa cadeia de produtos para lavoura, pecuária, elas vão ter alíquota reduzida? Porque muita gente está achando... né? Porque tem muita gente assim, a reforma tributária vai diminuir imposto, vai...
Então, a gente fica nessa preocupação, porque assim, Daniela, a gente é de uma geração, você não, você é mais nova, a gente é de uma geração que a gente sabe que não tem almoço de graça não, assim, sabe? Quando o trem vem muito bonitinho, dizendo que vai trazer muitas facilidades e que você, não, você pagava não sei quanto. Muito bom. Exato. Confia. Entende? Ah, você pagava 10 impostos, agora você vai pagar 2 valendo 20. Então, essa coisa, assim. Exato. Né? Então, Exatamente. Nós temos que ter toda essa preocupação. Por quê? Porque eu acredito que até os profissionais que estão lidando com a questão da linha de frente, de explicar a reforma tributária, também estão, né, com tudo novo, porque criar as coisas, isso não é criado dentro de sala de aula, isso não é criado numa faculdade de contabilidade, isso vem governo para cá. Aí a gente não sabe quais estudos, até que ponto isso vai impactar. A preocupação grande é como a Diana falou antes, de pequenos produtores, né? Você comentou, mas eu produzo carne e não vai incidir sobre mim. Tudo bem, foi uma explicação bem prática. Aí a gente pensa no hortifruti, a gente pensa no produtor de leite, né? Que além de ser pequeno, já entrega direto. Como é que é isso? O estudo para mim é muito vago, tá tudo muito misturado, isso. O hortifruti, no geral, a alíquota é 0, tá? O hortifruti, os cítricos, as frutas, eles não serão contribuintes de IBS e CBS. Okay. Então, o hortifruti, em geral, é 0. Assim como a cesta básica. Só que os itens da cesta básica, a gente precisa entender que é o produto final. Sim. Exato. Tá? Não é o boi em pé, não é a soja que eu uso para fazer o óleo que está na cesta básica, não é o trigo que eu uso para fazer o macarrão que está lá, entendeu? Então, é o produto final que entra com alíquota 0. Agora, o hortifruti também, a gente tem alguns benefícios de redução de alíquota para o produtor rural, então a gente vai ter um aumento ali de 8% de carga tributária, mas esses 8% já é com 60% de redução. Sim. Então, a gente tem alguns benefícios que de todo ruim não está, como diz o outro, né? Podia ser pior. Deus. Então, a gente tem alguns benefícios nesse sentido. O que eu vejo muito hoje que vai aumentar a operação? Vai aumentar a operação de minério por conta do imposto seletivo, né? A reforma também criou o imposto seletivo, que é aquele que vai recair ali sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, tá? Então, por exemplo, o agrotóxico faria mal à saúde ou ao meio ambiente? Teoricamente, sim, mas entrou como item básico essencial ali para a população e não vai ser cobrado imposto seletivo. O que entrou no imposto seletivo? Minério e carvão mineral. Então, esses 2 pontos aí vão ter um aumento significativo de preço final ali no mercado. Eita, menina, é trem para estudar. Não, eu fico imaginando, porque assim, o agricultor, a gente sabe que, claro, os últimos 10 anos, principalmente, a gente tem visto uma busca por profissionalização, Sim. né? Mas ainda tem, e aí principalmente quando é o pequeno produtor, a gente vê isso com uma dificuldade um pouco maior, e às vezes a gente vê até os contadores um pouco perdidos, né? Porque a atuação realmente na área do agro não é a maioria. Então, algumas coisas acabam ficando sem respostas ou dúvidas realmente sobre o como de fato vai acontecer. Então, eu acredito que, assim, é muita informação, é muito conteúdo realmente para a gente trabalhar. Uma outra coisa que a gente tem muito tempo já, que é um assunto que ele vai e volta, que eu vejo dessa forma, pelo menos, como recorrente e tudo, mas que a gente ainda não tem vamos dizer que uma resposta, são, por exemplo, questões de créditos, né? Os próprios créditos aí de tributação, assim como a gente ouve falar sobre os créditos de carbono, são temas que parece que não se tornam reais, né? Então, quando a gente fala de crédito, é assim, será que eu vou realmente ter crédito? Será que eu vou conseguir fazer essa compensação em relação aos tributos que já foi pago na cadeia? Eu acredito que talvez essas perguntas, elas ainda parecem que sem resposta, né? E talvez também porque ainda é novo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Exatamente. O que eu estou percebendo, assim, tá todo mundo aprendendo, a Receita Federal está aprendendo, nós profissionais da área estamos aprendendo,
o produtor rural vai começar a aprender. Então tá todo mundo assim, na mesma linha, todo mundo da estaca zero. Então, o que a gente tem hoje para entender a reforma? A gente tem uma legislação que foi aprovada. Como é que vai operacionalizar isso é que a gente ainda está galgando aí para ver como é que isso tudo vai funcionar. E é um processo, né? Sim. Não acontece do dia pra noite, né? É porque assim, Perfeito. acaba que Assim, ó, a gente tem eu mencionar, tem só ia prazo de acrescentar 5 o anos. fato de que você falou a questão do uso da inteligência artificial, né? Então, assim, Sim. a gente percebe que a inteligência artificial vai ajudar muito a Receita, mas, por outro lado, fica às vezes como se a gente não tivesse tanta assistência no sentido da orientação. Então, é meio que a Receita constituiu a sua forma de fiscalizar e de punir o que não está certo, mas o produtor às vezes está aqui ainda tentando ir nesse caminho, ir ao encontro dessa informação para fazer a coisa certa, mas também não consegue. Perfeito, é isso daí, Diana, porque o que acontece? A gente tem muito hoje no agro, o produtor ele é muito apegado ao profissional que ele tem, principalmente o contador. Sim. O contador hoje ele vai ser a chave principal para o produtor perder menos dinheiro ou perder mais dinheiro, certo? Porque o contador ele não pode ser mais aquele profissional que vai ser só aquele que vai transmitir a sua declaração de imposto de renda. Ele vai ter que ser aquele profissional para te falar assim, cara, não compre esse produto dessa empresa porque não vai te gerar crédito e você vai ter prejuízo lá na frente. Ele vai ter que ser o profissional que vai te orientar ali sobre como operacionalizar essa nova cadeia tributária, porque senão tu vai literalmente ver a sua margem de lucro assim, ó, muito achatada. Verdade. E um ponto importante é que a reforma, a gente tem 5 anos do ponto de transição de tributos, mas a reforma tributária em si, ela vai durar 50 anos. É. Então, assim, é muita coisa para Não veremos ela terminar. É que, na verdade, eu acho que ela vai mudar, ela vai ficar mudando ao longo do tempo, no final das contas, se adaptando. E assim, né, doutora Daniele? Do jeito que o nosso país, graças a Deus, caminha, nós há 50 anos não tínhamos a Embrapa e nem toda essa tecnologia do campo, né? Que 50 anos é nada se a gente for analisar, né? Tropicalizar toda essa produção rural. E daqui 50 anos, tudo vai ser novo, né? Mais moderno ainda, mais dinâmico ainda. Então, vão ser coisas que essa nova geração aí que tem fala que tem o dedo, né, indicador já com Posicionado. não, ele tem mutação genética por causa do celular, né? Ele já nasce passando o dedinho. Então, assim, vai ser essa geração que vai ter que começar e então vai ser bom, porque essa molecada que já está na linha de sucessão, eles já vão estar bem encaminhados nesse sentido, né? E aí um ponto importante também, você falou de sucessão, aqui em Goiás não mudou nada, mas agora com a aprovação da nova legislação do ITCMD, para vocês aí vai ser um pouco mais impactante, né? Por quê? Porque aí, salvo engano, a alíquota é 2% de doação e progressiva para causa-mortes, né? Isso. Agora ela é obrigatoriamente progressiva e para quem tem empresa, o que acontece? A Cefaz ela vai fazer uma projeção da capacidade de lucros daquela empresa para compor a base de cálculo para fins de imposto, né? Ou seja, o ITCMD ele vai compor uma projeção, que pode ser que ela realize ou não, mas para ter faz foda-se, eu vou cobrar, entendeu? Então, para quem não planejar uma sucessão patrimonial além da sucessão, né, técnica ali dos filhos, vai ter um impacto tributário muito grande a nível de vender parte de patrimônio para pagar imposto. Eu ia entrar nesse mérito, não no mérito da sucessão, mas como a Ediana tinha perguntado antes das holdings, que essa questão de cotas, para comprar cota dos sócios, vai ficar mais complicado isso. Eu acho que isso agora subiu um pouco, não foi? Eu estava vendo Eu acho que depende muito do formato, sabe? Porque se você faz uma compra e venda de cotas a valor de mercado, por exemplo, Sim. aí a gente tem que pagar o ganho de capital, né? Sim. E agora o ganho de capital, além do ganho de capital, também tem IBS e CBS. Então fica muito mais caro.
Só que, dependendo do formato que eu vou fazendo essas passagens de cotas em vida, aí eu não tenho esse tributo a recolher, mas tudo vai depender da forma com que eu trabalhar essas cotas e esse fato societário. Tá, então só explica para mim como é que seria essa passagem de cota em vida. Seria como a doação normal que você estava falando antes, na questão dos 2% aqui. Claro que agora não é mais esse valor. Mas seria isso? Eu tenho cotas, eu e a Ediana, nós estamos na mesma outra, e eu passo, eu dou para a Ediana cotas minhas, seria assim, só para resumindo? Assim, ó, todo planejamento, ele tem um risco, certo? Seja o planejamento agronômico, seja o planejamento tributário, seja o planejamento sucessório. O meu nível de risco, no caso do planejamento tributário sucessório, ali de TCMD, o que vai demandar? O tempo que eu tenho. Quanto mais tempo eu tenho para trabalhar uma sucessão, mais barata ela fica. Quanto menos tempo eu tenho, mais cara ela fica e mais risco eu corro. Então vamos lá. Se eu tenho ali numa empresa hoje 1 milhão de cotas que representa uma fazenda que vale 10 milhões, porque geralmente essa é a realidade que a gente tem, e o filho vai lá e compra aquelas cotas a valor contábil, ou seja, 1 milhão, se a Cefaz pegar esse movimento, ela vai considerar que isso é uma doação disfarçada. Então eu vou lá e vou tributar o ITCMD em cima de 9 milhões, porque você comprou 1 milhão de uma empresa que vale 10. Sim. Perfeito. Só que a gente esquece que empresa, ela tem um bem imóvel. Ela tem terra lá dentro, mas as cotas é um bem imóvel. Uma cota vale uma cota. Se você e a Ediana estão na mesma empresa, a Ediana entra lá com 1 milhão de reais em imóveis, certo? E você entra lá com 1 milhão de reais em dinheiro, para a empresa vocês vão ter 50% de patrimônio. Cada uma vai ter 50%. Você concorda comigo que nisso eu já diminui base de cálculo? A Ediana agora ela não tem mais 100% do patrimônio, ela tem 50%. Então, se alguma coisa acontece com a Ediana, o que vai ser inventariado é 50% do patrimônio, não mais os 100% que tinha lá em imóveis. Então, eu consigo trabalhar essa mutação no quadro societário, pensando sempre em aumentar cotas de um, diminuir cotas do outro. Como é que eu faço essa diminuição? Então, quanto mais tempo eu tenho para trabalhar isso, menos tempo eu corro. Quanto menos tempo eu tenho, eu vou ter que fazer rápido. Se eu faço rápido, eu vou ter uma mudança patrimonial muito alta, então eu vou chamar mais atenção. Então, o risco está sempre na realidade do cliente e deve ser informado pelo profissional que está fazendo para ele, né? Porque eu já cheguei muitas vezes para falar com o cliente, para me falar assim, meu contador falou que é só fazer uma hold, que eu não vou precisar de inventário. Gente, a hold é um patrimônio como qualquer outro. Se você faz a hold e não faz nada com aquelas cotas e falece, a Cefaz vai lá, vai pegar o balanço, vai ver que tem terra, vai reavaliar a terra e vai cobrar como se tivesse na pessoa física. No final das contas, não te adiantou de nada. Aquela velha máxima, né, doutora Daniele? A justiça não socorre os que dormem. Exatamente. Perfeito. E também não dá para vender milagre. Então, algumas pessoas vendem. Eu não arrisco não, porque depois o milagre volta e pior. Ai, doutora Daniele, a gente sabe que esse assunto realmente traz vários temas associados e uma coisa conecta ao outro e tudo mais, mas até por uma questão de tempo, e agradecer também a sua disponibilidade aqui com a gente. Mas teria aí alguns pontos ou alguns itens que você gostaria de destacar, de mencionar para o nosso público aí, para a gente poder ir aqui se encaminhando para o final, mas ficando bem à vontade para você adicionar tudo aquilo que você achar pertinente. Então, o que eu hoje estou aconselhando para os meus clientes de consultoria mesmo, tá? Use 2026 para entender quem é você como empresa, porque por mais que você esteja no CPF, você é uma empresa. Entenda quais são os seus números reais. Entenda que caixa fiscal é diferente de caixa gerencial. Então, se organize para que para que em fevereiro você saiba qual que é o imposto que você vai pagar no mês que vem, qual que é o imposto de renda que você está pagando no próximo. Porque isso, de fato, vai impactar na sua margem final e vai impactar na sua capacidade de pagamento. Tá? Então, o que eu estou falando para os meus clientes? Quem não enxergar a seriedade do impacto dessa reforma tributária, em 3, 4 anos vai vender terra para pagar imposto. Essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Então, acho que os pontos principais que veio com a reforma a gente abordou, que são as questões ali do teto para ser contribuinte de IBS e CBS, quando eu passo a ser contribuinte, né? Quais são os impactos aí que a gente vai ter na atividade rural, porque a gente vai aumentar uma alíquota. Então, o que eu deixo de conselho para 2026
é se organizar e se conhecer como empresa, tá? Converse com profissionais da área, vá no seu contador, tente entender qual que vai ser esse impacto para você, porque isso vai ser fundamental para a sua organização a partir de 2027. Então, não jogue para o além, como vocês disseram, né? Ali não dá para dormir com a reforma tributária, a gente tem que estar sempre muito atento, até porque veio muita coisa. A gente aprovou a reforma tributária no final do ano passado, veio reforma de imposto de renda, que muita gente está achando, foi ótimo, o governo aumentou ali o teto do imposto de renda para 5 mil. Tá, foi ótimo para quem ganha até 5 mil, só que tem um problema, a prateleira vai subir, porque tudo vai ficar embutido. Exatamente. As pessoas esquecem disso, né? Aí agora, no início do ano, a gente teve a aprovação do Código de Defesa do Contribuinte, que não é nem um Código de Defesa do Contribuinte, né? Porque o que acontece? O que esse código fala? Se o consumidor estiver devendo tributos, ele vai perder todos os benefícios fiscais que ele tem. Então, o produtor ele tem um benefício fiscal de 60% de redução de IBS e CBS, mas se ele estiver devendo imposto, ele perde esse benefício e passa a recolher a alíquota cheia. Então, é muito mais um Código de Defesa da Receita Federal do que um Código de Defesa do Contribuinte. Exatamente. A gente teve aprovação do quê? Subiu a alíquota do lucro presumido. Então, teve muitas coisas bem pontuais que a Receita foi mexendo ali, que pouca gente não se deu por conta, mas que vai dificultar e vai deixar a operação mais cara. Então, se organizem. 2026 é um ano para sentar, colocar a bunda na cadeira e se organizar, porque 2027 vai ser um ano caro. Parece enredo de filme, né? Enquanto você dormia. Mas minha Receita trabalhou. Mas para nós que estamos trabalhando na área, a gente não sabe mais o que estudar, porque a hora que a gente olha para uma coisa, aprova outra. Aí a gente está terminando isso aqui, vem outra coisa, aí muda o entendimento. A gente está louco, assim, sabe? Perdendo os cabelos da cabeça. Então, como você, né, como a doutora Daniela falou, não deixe, vá estudar, vá aprender, vá conversar com o profissional que te atende, lembrando que nós não somos eternos, né, então não deixe isso para de repente cair na mão da viúva, dos filhos pequenos, que não estão pensando e não estão entendendo nada disso agora. Então, faça o dever de casa certinho, que a dor de cabeça vem, né, porque é imposto, mas ela vem com menos prejuízo. Perfeito. Se organizem e trabalhem em gestão da continuidade, porque a gente tem que pensar que o agronegócio sustenta aí grande parte do PIB desse país. Então, se a gente deixa essa malha cair, teoricamente a gente fica sem ter o que comer nesse país. Então, vamos trabalhar isso, vamos para frente e, infelizmente, se adaptar a esse novo cenário, não tem muito o que fazer. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. A gente sabe que você aí realmente tirou o tempo aí de atender o cliente para nos atender, né? Então, atender todo o nosso público aí do Chama na Botina. Então, nossa gratidão, né? Muito obrigada. E esse ano de 2026 seja realmente um ano aí de aprendizados para você também, para todos os nossos ouvintes, como uma oportunidade aí sempre de crescimento, né? Porque a gente sabe que independente do que vem, mas que a gente possa crescer e que a gente cresça aí com sustentabilidade. Nosso muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Perfeito, tchau, tchau. Obrigadão pelo convite, tá? Fiquem com Deus e desculpem aí os interpérios. Eu queria, te juro, Daniele, que eu queria saber o que tá saindo aí pra esse lanche da tarde agora, que eu tô assim com as lubrigas assanhadas. Como é que eu não almocei? Vendo ali o pessoal. Eu tentei inteirinho de café. Eu tinha certeza que tava saindo um café. Aí eu ia perguntar, será que tá fazendo um biscoito frito? Será que tá fazendo? Bem na minha frente. Eu tinha certeza disso. Não ia ser diferente, não, gente. Nossa Senhora. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.